Glória a Deus, irmãos. Seja o Senhor em todas as coisas glorificado, porque dele é a honra, o poder e a glória para todos sempre. Então a gente estava falando referente à morada, à casa, né? Aí eu refleti ali, né? O combustível para a chama queimar continuamente sobre o altar, como diz a palavra, somos labaredas. Dos anjos, o Senhor faz ventos. Dos teus ministros, labaredas de fogo. Iluminemos o mundo. O mundo jaz em trevas. E quando ele falou isso, o que eu entendi? O que eu discerni? Morte. A morte é o combustível para que a glória de Deus brilhe em nós. Para que o mundo veja a glória de Deus em nós. Este é o combustível, é morte. Sem morte, não há derramamento de sangue, não há purificação de pecados. Então, irmãos, é uma realidade. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz luzeiro neste mundo de trevas. Como o Deus falou, esse versículo está escrito: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu estava a meditar na palavra alguns dias e me deparei com a palavra que o Senhor falou a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E quando eu li essa palavra, irmãos, eu fui pego assim: anda na minha presença e ser perfeito. O que quer dizer ser perfeito? É ser aperfeiçoado. Porque o Deus que está em nós é perfeito, somos morada, habitação, morada do Deus vivo. Ele mora, ele habita. Ele não entra e vai, entra e sai, não, ele habita, é morada permanente. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, propriedade exclusiva de Deus. Ele não abre mão de você. Ele morreu por nós. É por isso que estamos aqui. A morte que gerou vida. Se você tem vida de Deus, é porque Ele morreu por você e deu a vida por você. Nos substituiu na cruz. Em todos os aspectos da vida diária. Daquilo que nós enfrentaríamos quando viéssemos a este mundo, nascêssemos. E eu estava meditando aqui em Efésios 5,15. Olha só o que Paulo fala: veja diligentemente como andais. Veja diligentemente como andais. Veja como é que temos andado. Somos morada. Somos aqueles que portadores da glória de Deus. E a glória de Deus está em Cristo. Cristo em Deus, Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E quando me deparei com essa parte que fala, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão, quando foi chamado, sabia onde ele iria parar. Ele saiu sem rumo só. Senhor, sai do meio da tua parentela. Ele falou isso. Ele perguntou: para onde eu vou? Hoje você pode perguntar: para onde irei? Os discípulos falaram a Jesus. Quando Jesus, aquela perseguição, e Jesus falou assim: os outros já foram, e vocês, para onde vocês querem ir? Ele falou: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Não é isso? E para andar com Deus, e andando com Deus, e Deus andando conosco, porque Ele mora em nós, somos a igreja peripatética, né? Como eu te falava sempre, né? Que anda, que fala, que trabalha, que come, que dorme. Nós sabemos que a habitação contínua, permanente, e nós não podemos andar de qualquer jeito. Mas também não podemos andar de qualquer jeito no sentido, não é na nossa força, não é na minha força, não é na sua força. Ele fala na palavra, Paulo falando: fortaleceis o Senhor e na força
do seu poder. É morte. Para o poder de Deus se manifestar em nós, que não é algo assim, manifestou e vai, não, é manifestação permanente, porque Ele mora em mim, mora em você, mora em nós. E como deve andar, como deve estar esta casa, que é a morada de Deus? Ela não pode estar de qualquer jeito. Ela tem que estar adequada, não na nossa perspectiva humana, ao olhar do homem, mas ao olhar de Deus. Porque Ele que vê e sonda todas as coisas, Ele que prescruta o profundo do homem. O homem pode não ser discernido pelo outro, mas de todos discerne, como Paulo fala. E lendo a palavra, Herodes falou uma palavra sobre a cruz, sobre o brilhar, né? Nós estávamos falando do cântico que foi tocado. E quando ele fala da luz, a palavra diz: andai na luz. Por quê? Quem anda na luz jamais estará em trevas, porque Jesus é a luz que ilumina todo homem. Mas para andar na luz e para brilhar nesta luz, lá em Mateus 5, fala que a candeia não pode ser colocada embaixo do alqueire, mas no velador, para que seja iluminado a todos e que todos vejam a sua obra, as nossas obras, e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Não é para aparecer para uns ou para os outros, não é para ser para a liderança, para o seu vizinho, para o seu serviço, não. É para que eles vejam as obras que o Senhor tem feito através das suas vidas, e com isso eles glorifiquem ao nosso Pai que está no céu, mesmo que eles não creiam. Porque as obras que nós fazemos, como diz a palavra fala, né? As obras que nós faremos, ainda faremos maiores do que aquele fez. E o homem verá isso, a manifestação das obras de Deus em nós. Para brilharmos, há necessidade de morrermos de fato. E para essa morte carnal, pecaminosa, ela não tem idade, né? É do adolescente até os 150 anos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e carece da glória de Deus que está em Cristo, que é Cristo em nós. E esta glória é a que permanece em nós. Amém? Colossenses 2,6: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus Senhor, assim também nele andai, condição pela qual andamos na luz. Nele andai, nele vivei, como foi falado aqui também, né? Cristo vive em mim. Não é eu quem vivo, Paulo fala, né? Mas Cristo vive em mim. Então é o viver, é a vida de Cristo em nós. Vida de Deus. É Deus vivendo em nós, na pessoa de Cristo. E ele diz também que a plenitude dele está em nós. Colossenses 2,9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes a vossa plenitude nele, que é o cabeça de todo o principado e potestades. Tendes a vossa plenitude nele. A nossa plenitude está nele. Fortaleceis o Senhor e na força do seu poder. Andemos em santidade,
porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Só chegará à presença de Deus quem anda em santidade. Portanto, aqueles que creem são santos, porque Deus habita em nós. Se você tem esse discernimento, recebeu a revelação de quem é Cristo, você está dentro desse contexto. Amém? Quando nós andamos com Deus, Deus em nós, somos trasladados. Ele fala, diz assim a palavra, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos pecados. Fomos transportados, trasladados. E eu vou falar uma aqui, isso que eu nunca comentei em lugar algum, nem com os meus pais. Algo que aconteceu comigo. Antes mesmo, você sabe, isso tem muito tempo, mas foi algo que impactou a minha vida. Há muito tempo. Antes mesmo de eu a conhecer, Eusinete, minha esposa, tive um problema com o sistema denominacional. Isso me levou a um certo esfriamento. Não vou dizer que eu era fogo puro, mas isso me trouxe um abatimento. E eu ia às reuniões, mas não me sentia bem por aquilo que havia acontecido, porque eu trabalhei alguns meses neste local onde eu me reunia, na secretaria, e tive uma situação muito constrangedora. E com isso eu fiquei muito baqueado. Embora não foi nem o líder que causou este impacto na minha vida negativo. Mas, e aí eu, morando ali no bairro do Burigi, Consolação, onde aqui quase eu acho que não tem ninguém que mora lá em Burigi, em Consolação, e parei alguns minutos para conversar com alguns colegas da rua. A gente jogava bola, a gente batia papo, e eu parei no meio fio assim, os quatro, eu acho que eles nem se lembram disso, e o que aconteceu? Estava ali me tentando, conversa vai, conversa vem, e me deparei com a situação, irmãos. De repentemente, parou um veículo com duas pessoas. E ali nós sabemos, muitos sábios e todos sabem, que essa área de periferia, e agora também não é só periferia, em todas as áreas há esses acontecimentos. O cara parou o carro e tirou o revólver e apontou em mim assim. Quando ele apontou nessa direção, eu não sei em que direção estava, os meus colegas que estavam à direita, eu estava no sentido à direita, eles correram a entrar na casa do outro amigo, colega, e eu fiquei na frente com o revólver, com o cão engatilhado, e eu vi a bala no tambor do revólver. E naquele momento eu não pensei em nada. Se alguém fala que quando está na frente de uma bala e pensa em alguma coisa, mentira, não pensa em nada. Não pense. É um apagão, dá um apagão naquela hora. E aquela situação ficou em alguns minutos, ou segundos, Para mim foi horas, não foi nem minutos, foi horas. E ele apontava aquela arma para mim. E o outro que estava à direita, o carona, sentou na janela e bateu por cima, não quis nem tocar ele embaixo. Graças a Deus, porque podia disparar. Tocou assim, bora. Aí ele ainda ficou um bom tempo apontado.
Porque só estava eu na direção, não tinha ninguém. Aí ele perguntou: onde é a boca? Não sabia. Pessoal, deve ser ir para baixo. Isso não é resposta. Deve sair para baixo. É indefinido. Só sei que ele acelerou, cantou um pneu e saiu e foi embora. O que eu quero dizer com isso? É que tem caminhos que nós nos detemos, como diz lá o Salmo, né? O Salmo fala que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, nem deter-se no caminho dos pecadores. Eu ali estava ali parado e não estava fazendo nada de edificante. Poderia transformar a vida daqueles meninos que estavam comigo. Simplesmente batendo papo, jogando conversa fora. E eu entendi que Deus tinha um chamado. Não é para isso que eu te chamei. Eu não tirei das trevas, simplesmente, embora nascido em lar evangélico, em lar cristão, não quer dizer que você seja cristãozinho, né? Não quer dizer que você seja filho de Deus porque nasceu no lar cristão. Você tem que se converter, tem que ter experiência com Deus. Tem que haver uma mudança, tem que haver transformação. Tem que andar na luz. E essa situação me alertou. Imediatamente, ele desceu com o carro, eu fui para casa. Pergunte-me se alguma outra vez eu parei ali. Jamais. Não parei mais ali. Eu não sei nem se eles estranharam a minha atitude, só sei que eu parei. Definitivamente, ficar ali, detido ali, conversando. E tive outra experiência. Às vezes, né? É porque, irmãos, Deus fala. Ele fala na palavra, Ele fala cara a cara com você. Porque eu falar cara a cara é Ele se materializar e vir à sua frente. Mas o Espírito é uma pessoa. O Espírito que habita em nós é uma pessoa. Ele se relaciona conosco. Por isso que desde o Gênesis, Deus descia para ter o quê? Comunhão com Adão e Eva. Na virada do dia. Desejar o desejo. Ele já criou o homem para isso, para se relacionar conosco. E ocorreu um episódio também. Eu estava em Camburi. Havia um show, Verão Praia Show. Eu fui malhar, que eu jovem, né? Fui malhar, bicicleta. Em determinado momento, terminei minha atividade, prossegui rumo a Tubarão. E lá havia um grande conglomerado de pessoas nesse rock. E eu me deparei muito distante, daqui lá no muro da maré, mais ou menos, sentado na bicicleta. E eu ouvi uma voz nitidamente, claramente, irmãos: o que é que você está fazendo aí? Aí não é seu lugar. Foi o Espírito Santo de Deus. Foi Deus falando. Imediatamente a mesma postura. Virei no sentido contrário e me mandei. Nunca mais. Não é que você vai ter essa experiência também como eu tive. Suas experiências podem ter de outras formas. Mas algo que me impactou foi isso. E com o tempo, isso eu fui digerindo e discernindo que o meu lugar é no centro da vontade de Deus, que é Cristo. Cristo é o centro, é o foco. Cristo é o centro. Se fizermos algo que Cristo não seja o centro, está anulado, porque Ele é o centro. Porque Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, todas as coisas. Não há exceções, todas as coisas. Isso aconteceu, irmãos. Isso me despertou para viver uma vida que não era aquilo que eu queria viver. Como diz em Romanos 14, quem anda com Deus não vive para si mesmo,
nem morre para si mesmo. Não vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ninguém vive para si. Ninguém serve a si mesmo. Porque a palavra também diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você cuida do próximo, você cuida de você. Porque ele é corpo. Somos corpo. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Mesmo que você ache que está dividido. Mesmo que você ache, fala de união, mas não vive em unidade. Eu já ouvi isso. E eu creio que você já ouviu também. Irmãos, mas onde mais se fala de unidade, é mais onde nosso adversário vai trabalhar para que você não veja essa unidade. Para que você não veja. E aí você é mais um na multidão. Vai ficar às margens do caminho. Porque você vai reclamar muito, vai murmurar. E quem murmura não vê os milagres, a manifestação do poder de Deus. Assim como o povo do Egito, sempre recebendo e sempre murmurando. Não viam, não contemplavam aquilo que Deus estava fazendo. Amém, irmãos? E esse caminho que o Senhor nos chama a andar é o caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. O novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, esta é a trilha. Este é o caminho. Andai por ele. Caminho de morte. Por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Você tem que se lançar para o sacrifício. Ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a Ele que nós temos que agradar. Nem a uns e a outros. É a Ele. Mas se você agradar a Ele, o corpo vai ser edificado. Porque as pessoas vão olhar e vão ver em você, em nós, as atitudes que Cristo tem. E o viver de Cristo é assim. É viver conforme a vontade de Deus. Ofereceis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que sabeis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E tenhamos que as nossas obras sejam misericórdia e justiça e bondade. Bondade, misericórdia e justiça. Não na nossa justiça, porque a nossa justiça é como trapo de imundície, como diz o profeta Jeremias. Mas a nossa justificação está no Cristo ressurreto, que mora em nós. Eu escrevi assim: quem anda com Deus, ele, assim como ele ressuscitou, ele também ressuscitou para nos vivificarmos. Porque foi para isso. Nos vivificou. Sendo nós ainda mortos, inimigos de Deus, ele nos vivificou em Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A glória de Deus só pode brilhar em nós se o nosso corpo foi entregue como sacrifício. Não é você lançar para o lado da fogueira, irmão. É andar em vida de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É luta constante, contínua contra o pecado. Que o pecado, como diz Paulo, tenazmente nos assedia, está colado em nós. Uma vez ele falou aqui, nós andamos com cadáver nas costas.
É isso mesmo. É andar com o velho homem nas costas, mas com a cruz. Porque o velho homem tem que ser crucificado todos os dias. Quando nós acordamos olhando para o foco, porque às vezes a gente acorda, temos que fazer isso, aquilo outro, preocupando-nos com tudo que temos que fazer naquele dia que nós estamos acordando. Ou mesmo, nem dormimos, nem descansamos pensando no que vai fazer no outro dia. Não, por isso que a palavra diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Já basta cada dia o seu mal. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, a não ser em Cristo. Porque Ele faz todas as coisas. Dele é o querer e o efetuar. Andar não conforme aos rudimentos deste mundo. Nós temos que viver uma vida de abundância, cheia do Espírito. Andar como mortos para o pecado, vivos para Deus. Efésios 5,18. Como fala andar, é viver. Está em movimento. Atitude daqueles que querem, que desejam ser semelhantes a Cristo. Porque Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz. Andemos no caminho que Ele escolheu, como fala a palavra também. Que o Senhor nos escolheu para andarmos nas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Andemos em novidade de vida. 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Não andeis como os necios, como sem sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá, sem nada cobrar, sem nada jogar em rosto. Ele é a própria sabedoria. Desfrute desta sabedoria, de todas essas características que estão em Cristo, em nós. À medida que nós nos aproximamos mais e mais dele, nós vamos ganhando o reflexo. Somos nós vamos nos relacionando com Ele, e a maneira de que nós nos tornemos com este brilho que o mundo precisa ver. Temos que viver com zelo, como estamos andando. Como estamos andando? Com zelo. É isso que Efésios fala. Temos que viver com zelo, como estamos andando. Vejamos qual o modo que você tem andado, o que você tem feito, o que nós temos feito. Que fala você, ou talvez você fale, você anda do jeito que você quiser. Mas se você está morto com Cristo, foi sepultado na morte de Cristo pelo batismo, como é que você quer viver a vida do jeito que você quer? Do jeito que eu quero? Jamais. Andemos no centro da vontade de Deus. Eu sou corpo e tudo que eu faço atinge o corpo. As minhas atitudes vão atingir da forma como eu ando, das minhas atitudes. Isso vai ter reflexo, ou positivo ou negativo. Para os que estão maduros, ele vai olhar e vai discernir, pode chamar você para conversar, vai orar por você. Mas não temos maduros, temos novos na fé, irmãos estão chegando. E como diz a palavra, que nós somos cercados de grande número de testemunhas.
Irmãos, tem coisas que eu me preocupo e às vezes deixo de fazer por causa da igreja. Eu estou ligado ao corpo. E se você está ligado ao corpo, você vai se preocupar com o membro do seu corpo. Assim como se preocupa com o corpo físico seu. É a mesma forma, não tem diferença. Só que é loucura espiritual, é discernimento de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Eu não posso levar uma vida de qualquer jeito, porque somos um corpo. O corpo, para se manter vivo, né, ser vivificado, ele precisa de ser tratado, alimentar-se bem, dormir bem, né, exercitar-se, para estar bem. O corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós temos que exercitar o corpo como corpo, exercitando os dons, os ministérios que Deus deu a cada um de nós. O salmista fala, Delano cita muito essa palavra, né? Eu lembro sempre dessa palavra, que quando vos reunir, Paulo fala, não tem salmo, não tem doutrina, não traz revelação. Esse é o corpo vivo. É um corpo vivo, irmãos. Não é um corpo inanimado, não. É um corpo vivo. Somos o corpo. Agora temos que viver. É prática. É uma vida diária. Um exercício do corpo. Para que possamos realmente chegar à varonilidade perfeita do varão. Uma palavra diz. Para que saibam qual seja a altura, a largura, a profundidade. É maturidade. É intimidade com Deus. Porque Ele habita em mim, habita em você. Mas Ele é seu íntimo, porque Ele mora dentro de você. Mas e você, e nós? E você? Tem sido íntimo dele? Quanto tempo que você passa durante o dia, ou que nós passamos, e que tiramos tempo para ler a palavra, meditar na palavra, orar em família? Sei que você vai falar, é difícil. É lógico que é difícil. Se fosse fácil, Jesus não precisaria morrer na cruz por nós, porque é fácil. As coisas espirituais são fáceis, não são difíceis. Quer dizer, não são fáceis. Mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Não é na minha força, na sua força. É na força, no revestimento do poder de Deus. A cada momento, aquele que anda com Deus, mesmo diante da sua insatisfação, ele está disposto a servir. Quem anda com Deus, mesmo diante da sua insatisfação, está disposto a servir. Porque há momento que nós estamos insatisfeitos com alguma situação, irmãos. Porque não quer dizer que Deus mora em nós, vai dar tudo certinho do jeito que a gente quer. A banda falou isso agora, lembrei de um canto que fala, nós temos cantado muito, né, que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas quando foi que Ele não fez? Pode me dizer? Podemos nos dizer quando foi que Ele não fez? Ele não fez a minha, a sua, a nossa vontade. Mas a vontade dele, Ele fez. Amém? Quantos dias nós oramos pela irmã? Disse. Ela ficou? Ela partiu, o Senhor levou para si. E quantas outras experiências que temos? Mas Ele fez. Ele não fez o que nós queríamos, mas fez o que lhe aprouve. É sempre assim. O Senhor nunca faz o que queremos. Ele faz aquilo que se alinha ao coração dele, aquilo que Ele tem para cada um de nós.
Eu saindo aqui, eu estava com o Zinete indo fazendo os exames lá na Serra, e eu meio preocupado. Aí eu falei, poxa, Deus, não, e orando, Senhor, em nome de Jesus, que nada desse exame. Interessante, irmãos, glória a Deus. Deu, mas deu. Você espantou, falou assim, chegou lá, estava tudo certo, né? Não, irmãos, deu. Mas aí, Deus fez. O médico foi lá, levei o exame no médico, a doutora falou, seu Gerson, só precisa tomar um medicamento. É? Bom, qual o medicamento? Passou o medicamento. Estou tomando medicamento, irmão. Deus fez, não fez? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que amam segundo os seus decretos. Todas as coisas, irmão, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um privilégio, irmãos, ser cuidado pelo Deus que criou todas as coisas. As coisas que são visíveis e as coisas que são invisíveis. Ele cuida de cada um de nós. Talvez você pode estar preocupado, eu falei isso aqui, eu não ia falar, mas talvez você esteja preocupado com alguma situação desse tipo. O Senhor cuida. O Senhor cuida. O Senhor cuida de nós. Então Ele faz, independentemente se é do jeito que eu gostaria que fosse, porque Ele é soberano. É lógico que esse cântico fala da soberania de Deus. Ele é soberano em todas as coisas. Ele é Senhor absoluto, não é relativo, não tem relatividade nesse aspecto. Ele é absoluto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Andemos em submissão às autoridades. Irmãos, eu falo isso porque às vezes a gente se depara com algumas situações e alguns irmãos que lideram, estão à frente, e você pode não achar eles, por causa de alguma circunstância, capaz de estar governando. Verdade, irmãos. Por causa disso ou por causa daquilo. Foi Deus quem instituiu. A palavra diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. Ele é quem as estabelece. Portanto, se te agrada ou não, porque a intenção não é agradar a cada um de nós, é agradar a Deus. É agradar a Deus. É Ele que precisa ser agradado. Porque Ele é que faz todas as coisas. É Ele quem escolhe. Deus chama diretamente e chama por aqueles que Ele levantou também. Então, irmãos, nos submetamos aos irmãos com amor, com misericórdia, porque é o mesmo amor que o Senhor tem por nós. Amai-vos. Ele fala, amai-vos. Amai-vos. Amai. Porque aquele que ama procede de Deus. Andai em amor. Vivei em amor. Não é o amor, é o amor de Deus. Como diz em Romanos 5:5, que o amor de Deus foi derramado dentro dos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Estamos em amor, vivendo em amor. Andai em amor. Amor mesmo. Você olhar um para o outro e ver que ele faz parte do corpo, o mesmo corpo que você. Isto é unidade. Não importa qual a posição que o irmão ocupa na sua vida secular, ou não importa qual a posição que ele ocupa aqui, entre os irmãos, cada um considere o seu irmão superior a si mesmo.
Isto é unidade, é viver em unidade, é viver em amor. Porque aí você não vai ter as suas particularidades como o corpo. Porque o corpo, ele trabalha em função de si mesmo. Somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Portanto, quando você for falar de alguém, traze a sua boca. Pede ao Senhor para botar, guarda a sua boca, para que você não fale, não seja maledicente para com o irmão, porque ele é corpo com você. Um reino contra si mesmo, se levanta contra si mesmo, ele vai ser, não subsiste. Amém? Um reino que se levanta contra si mesmo não subsiste. E o reino que nós temos é o reino da luz. E trevas não tem lugar para o reino, para aqueles que vivem e andam no reino da luz. O reino que Deus estabeleceu como reino sacerdotal, né? Reino sacerdotal. Muitos sacerdotes, não é um, muitos sacerdotes, que têm acesso pelo novo e vivo caminho, como eu falei, pelo sangue de Jesus, ao sumo sacerdote. Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você está aqui hoje preocupado com alguma situação da sua vida, ou da minha vida, cada um de nós, nos deportemos para aquele que pode fazer. Só Ele pode fazer. Porque se a gente só fica preocupado mesmo, é quando a gente se depara com uma coisa que a gente não pode resolver. Quando você olha para você e vê que você é incapaz de resolver. Mas em todas as coisas nós dependemos dele para resolver, seja nas mais simples. E certa vez eu estava conversando com a irmã ali na cantina, conversando e conversa vai, conversa vem. Aí ela falou: Gerson, ela está aqui, Gerson, às vezes eu saio de casa, eu tenho vários caminhos para chegar ao meu serviço, mas eu peço ao Senhor: Senhor, qual é o caminho? Por onde eu devo passar? Qual o caminho que eu devo escolher para chegar até o meu trabalho? Aí ela falou que nitidamente o Senhor fala para ela: passa por este caminho. E ela vai. E tudo vai bem. Qual o caminho que você tem percorrido? Você tem percorrido, ou temos percorrido, o caminho que Ele escolheu para nós, ou os atalhos que nós temos, às vezes, agregado ao caminho dele. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque aquele que anda em Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito. Ele se inclina para as coisas do Espírito. Não tem como ele se inclinar para a carne, porque a carne gera morte. É morte. Mas o Espírito gera vida. E vida em abundância. Né? E esta é a prática do nosso dia a dia. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Porque nele habita toda a plenitude de Cristo. Tudo está em Cristo. Tudo fez Deus convergir em Cristo. Então, que desfrutemos dessa vida que o Senhor tem para nós. Na comunhão, a purificação. Quantas vezes pecamos? E quando nós estamos numa reunião, num ajuntamento, e naquele momento o Senhor derrama a luz, em alguma atitude que você teve no dia a dia, ou até mesmo naquele momento, aí vem o quebrantamento, o Espírito Santo fala: ó, você falhou aqui,
Você falhou. Olha o aperfeiçoamento. Ele é que nos aperfeiçoa. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e que eu vou te aperfeiçoar. Ele que nos aperfeiçoa, né? E ele fala também: andai enraizados, alicerçados, edificados. É a maneira de como viver. Viver enraizado. Onde tem raiz, não tem como ser arrancado facilmente. Não tem como ser atraído por todo o vento de doutrina. Tantos ensinos que tem por aí. E às vezes a gente ouve algumas coisas que a gente vê que não está dentro do crivo da palavra. E lidar com isso é estar arraigados, alicerçados em Cristo, na rocha. Embora é uma rocha, é terra, né? Enraizado em Cristo. Enraizados em Cristo. Só Ele. Quando passarmos pelas essas situações, você vai detectar o problema. E você vai fazer o quê? Permanecer. Permanecer no caminho que Deus preparou para que você ande, para que eu ande, para que nós andemos. Porque é para isso que Ele nos chamou. Nos chamou para vivermos uma vida de santidade, uma vida de humildade. Porque aqueles que andam com Deus, irmão, ele é humilde. Ele é humilde. Essa é uma característica. Porque ele fala que o quê? Ele mesmo sendo o próprio Deus, não tentou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele assumiu a forma humana, se despojou de toda a sua glória e veio aqui à terra, viveu como homem, obedeceu por aquilo que padeceu, por aquilo que obedeceu. E o quê? E não se exaltou, mas o Senhor o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome é Jesus. Humilhado sua poderosa mão de Deus, que Ele ao seu tempo vos exaltará. Quem anda com Deus, ele anda, como diz lá em Abacuque, né? Ainda que a figueira não dê o seu fruto, e a oliveira minta, que não haja gado no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, e Ele nos fará andar altaneiramente. Altaneiramente. Nada pode nos impedir de vivermos uma vida elevada em Cristo. Não é em si mesmo, é em Cristo. Em Cristo podemos todas as coisas. Todas as coisas são possíveis em Cristo. Vivamos e andemos em Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar não pode estar naqueles que se colocam como foco, mas em Cristo, que é o próprio Deus, que se manifestou entre nós, que se manifesta em nós, para a glória e para a honra dele. Como fala a palavra, andar com Deus é relacionamento de dependência para fazer tudo o que for necessário no dia a dia, deixar ser conduzido por Ele. A vida em Cristo, a vida com Cristo, a vida nele e Ele em nós. Andemos de maneira dependente, totalmente dependente, em todas as circunstâncias. Não quer dizer, como diz, às vezes você tem uma condição boa,
para fazer o que você quiser, para comprar um carro zero, para comprar outra casa, um apartamento. Mas aí você tem uma pergunta: você perguntou ao Senhor se é isso que Ele quer que você faça? Você fala que, às vezes nós vamos falar, 10% é do Senhor. Não tem 10%, é tudo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E todas as coisas subsistem por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, tudo que nós temos, somos simplesmente mordomos. Vai ficar tudo. Você não vai levar nada. Graças a Deus. Porque lá não há lugar para a matéria. Sangue e carne não herdarão o reino de Deus. Que dirá? Dinheiro, carro. Vai ficar tudo aí. Então, desfrute de maneira que você tem. E que você não tem também. Porque quem tem, viva como não tivesse. E quem não tem, viva como se tivesse. Porque Deus é Senhor de todos. Ele é bom para todos, mas é rico para todos que o invocam. Rico para todos que o invocam. Portanto, Ele não nega-se a si mesmo. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Não corretamente aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. É Ele que aprova ou nos reprova. Amém? Glória a Deus, irmãos. Isso tudo, irmãos, que o Senhor fez é para que nós possamos viver de maneira digna do Evangelho. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de ti a palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Porque você pode estar preocupado com a sua família, com alguns que estão à sua volta, mas aqueles que o Senhor escolheu ouvirão a sua voz, vão ouvir esta voz. E mesmo que ele esteja distante, afastado das festas solenes, ele ouvirá esta voz: este é o caminho, andai por ele. Ó, o caminho que seu pai e sua mãe te ensinou, este é o caminho. Esse dia eu conversando um tempo atrás, conversando com algum jovem, uma pessoa, ele falou assim: rapaz, eu sei, meus pais me instruíram, eu sei qual. Entre o saber e o viver é muito diferente. Saber não salva. O que salva é Jesus. Você vivendo a vida que Ele tem para você. Você conhece o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não adianta você saber que o caminho é Jesus. Só saber, crer e seguir, viver. Se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, vamos segui-lo. E a vida que Ele tem não é vida, não é essa vida temporária, é uma vida plena, eterna. É vida eterna. É vida eterna. Que nenhum ouvido ouviu, não chegou ao coração de homem algum. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que andam com Deus, esperam nele, esperam nele. Espera, pois pelo Senhor, pois dele vem o auxílio no tempo propício, no tempo dele. É Ele que sabe o tempo certo de tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos e colocamos diante dele. Faça conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades, através de orações e súplicas e ações de graças.
Não quer dizer que Ele vai fazer tudo o que você está colocando diante dele, na hora que você quer, no momento que você quer. Mas você vai discernir, esperar nele, porque Ele faz. Ele é o único que pode fazer. Agora, deixe Ele viver em você. Deixemos Cristo viver em nós, porque o maior empecilho para que isso aconteça não é Satanás, é eu, é você, é nós. Porque tudo joga é o diabo. E você não tem decisão? E eu não temos decisões? Nós não temos decisões? Portanto, tem decisões que nós tomamos, impedimos que o Espírito viva, flua em nós. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para nós, porque à medida que falamos, o Senhor fala conosco, o Senhor nos adverte, o Senhor nos exorta, o Senhor nos consola. O Deus Consolador, Rosa, Derônio, o Deus Consolador. Quem anda com Deus é consolado. O Senhor console os corações dos irmãos que perderam seus entes queridos, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos?